Andanças de um cavaleiro. Cavaleiro da Esperança na corrente do bem, aqui no município de Painel, na Fazenda Cascata. E eu tenho uma coisa para falar antes de apresentar essas pessoas que estão comigo aqui. Muitos vocês já conhecem dos vídeos anteriores. E eu vejo pessoas postando coisas nas redes sociais. Na verdade, que eu taxo, eu vou falar como gaúcho, de abobrinhas, né? As pessoas, na verdade, ficam tergiversando sobre a natureza humana e não falam nada sobre nada. Pessoas que não conhecem o nosso país e não conhecem pessoas. E não conhecem a história. E eu tô aqui hoje, através do Daniel aqui, ó, Daniel Klein, que é alemão também, né? Que é meu anfitrião lá na Chapada, lá na Fazenda Chapada. E tô aqui também com esse cara aqui, ó, que é conhecido como Berga aqui, que é o Ricardo, né? Cara que eu admiro por demais, tive uma honra de conhecer ontem através do Daniel, que é do Quarteto Coração de Potro, né? Isso. Tô aqui com o brasileiro, o Adriano, né? Que é meu conterrâneo do Rio Grande do Sul. Um cara que escreve letras e que vocês viram as coisas, eu falo uma poesia, um poema, na verdade, né? Que me emocionou e vieram as lágrimas nos meus olhos ontem, lá à noite, o Adriano. Tô aqui também com o Júnior, né? Conhecido como Pequeno, o Betinho aqui, ó. O Betinho que, na verdade, faz parte da família dessa pessoa que eu vou apresentar para vocês agora. Que é o seu Valdemar Madureira aqui, ó. E eu conheci ele hoje, é advogado de profissão, estanceiro aqui, ó. E que ele vai nos contar um pouco aqui da história da Fazenda da Cascata. Como vocês podem ver lá atrás, ó, 1935 é a construção dessa fazenda aqui. Seu Valdemar, é a palavra com o senhor. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande a gente poder passar um pedaço dessa história que nós contamos, que é contada campesinamente, vamos dizer o seguinte, pelas nossas lides que nós fizemos aqui. Essa fazenda tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Essa fazenda, em 1935, ela foi construída pelo então falecido senhor Dajoão, conhecido Dajoão, que era uma pessoa de Poças, certo? Onde ele fez para trazer a sua família para morar aqui. O que aconteceu nesse período, depois de ele aprontar? Ele fez todo um arquétipo em relação à fazenda, mas a esposa, na época, não quis vir morar na fazenda. E o que resultou? Resultou ele ter que vender essa fazenda. E essa fazenda foi comprada pelo seu Belisário de Araújo Vieira, certo? Em 1935. 35 não, posteriormente ele acabou comprando. Ele comprou aqui, porque ficou mais próximo, inclusive, na época, distrito de Painel, que pertencia a Lages. Hoje município, né, hoje de Painel. Município de Painel, claro. E o que aconteceu? Então o seu Belisário se instalou aqui com a sua família, né? O seu Belisário tinha 5 filhos. O seu Belisário seria o pai do seu sogro. O seu Belisário era pai do meu sogro. Pai do seu sogro. Meu sogro era Salvito de Araújo Vieira, que vocês podem ver ali na ilustração. Salve, né? Salvito de Araújo Vieira, que ficou com essa fazenda após morte do seu Belisário, que aconteceu no ano de 1970. Né? E aí ele trabalhou essa fazenda da seguinte forma. Ele comprou dos demais herdeiros. Na época, Lages, a economia de Lages era madeira. Então, como aqui, chamado lugar de Pinheiros Altos, tinha muito pinheiro, o meu sogro comprou, através da venda de pinheiros, ele comprou dos outros herdeiros e construiu essa propriedade, consolidou essa propriedade na realidade, certo? E ficou aqui ele sobrevivendo até o ano de 2013, onde ele infelizmente veio a falecer. E hoje, essa fazenda, ela foi dividida entre os herdeiros, evidentemente, são 5 herdeiros, e cada um tem um pouquinho da história dessa fazenda aqui. Mas é uma propriedade histórica, é uma propriedade que tem um valor muito grande, até pela forma que ela foi construída. Internamente, vocês podem, se forem quem conhecer, sabe que foi decorada
as madeiras pintadas, tudo isso foi contratado pelo então seu D. João, as pinturas, umas pinturas históricas, e foram colocadas em relação a isso. Veio um arquiteto da onde, seu Valdemar? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro projetar essa casa aqui nessa condição, né? Nesse esquema que foi colocado aqui. E hoje a gente, né, desfruta, essa propriedade hoje aqui está aí na mão do meu cunhado, certo? Que ficou com essa sede depois da nossa divisão, mas assim, nos traz uma lembrança muito grande do que a gente passou aqui, do que a gente passa até hoje, né? E infelizmente meu cunhado veio a falecer e ficou com a esposa dele, e está sendo muito Como bem é que é o nome cuidado. dela, seu Valor? Eliane. A dona Eliane. A dona Eliane, ela está atendendo dessa propriedade aqui, e justamente o seguinte, como o meu cunhado e a dona Eliane, no caso, eles tinham uma situação de cavalgadas, eles gostavam de trabalhar com cavalgadas. Fazia já turismo rural há Turismo rural já fazia quantos anos? Praticamente quase 30 anos. Foram precursores, então. Né, precursores. 30 anos já atrás. Na realidade, 17, 18 anos foi que eles foram casados, mas assim, o meu cunhado já trabalhava essa situação rural. Que é uma atividade muito forte aqui nos Campos de Lages. Foi uma das primeiras fazendas, só que nunca foi muito, digamos assim, divulgadas. Não sabiam vender a riqueza, a beleza que tem aqui, né? Porque ficava à vontade, entendeu? As pessoas queriam vir, deixava-se a bel prazer, viriam, né? Participavam, mas não tinham uma compreensão do que é isso aqui tudo. E depois foi se levando em consideração, não digo que foi se profissionalizando, mas foi melhorando as condições. E hoje está aqui funcionando, evidentemente, numa forma muito boa. Ela fez uma parceria muito grande com o Daniel. Daniel, que é primo da dona Eliane. São primos, né? São primos, e que arrenda hoje ele arrenda a propriedade essa aqui, parte aqui. Que é o meu anfitrião, o Daniel Klein. O Daniel Klein arrendou a parte do gado, e eles têm uma parceria na cavalgada, e é interessante porque nos ajuda muito nessa nossa boa convivência. Nós temos uma convivência muito interessante, uma convivência familiar, que nos interessa muito isso, porque somos todos vizinhos, né? A gente precisa desse tipo de coisa. Com certeza. Né? Então, um pouquinho da história que nós temos aqui, e é uma coisa que toca muito no coração da gente que está aqui. Com certeza. Né? Seu Valdemar, dizer para o senhor assim, nós nos conhecemos agora, hoje aqui, né? O seu Valdemar veio com gado aqui que está esperando para trabalhar nas mangueiras aqui, deve ser vacinação, né, seu Valdemar? Cura de bicheira, essas coisas todas. E eu tive a honra de conhecer ele que já conhecia a história do Cavaleiro da Esperança, na verdade, né? E eu tive a honra de conhecer ele. Tenho certeza, seu Valdemar, que o senhor também vai ser um doador. Na verdade, eu busco, quando o senhor entrar na página lá, Cavaleiro da Esperança, eu busco um pouquinho de muitos, na verdade. Eu nunca fui em busca, todas as minhas campanhas, e muito de poucos. Eu tenho certeza que o senhor vai sensibilizar a hora que o senhor entrar na página e ver o vídeo da Lívia Teles lá, que é o bebezinho que nós estamos em busca de 9 milhões para ela salvar a vida dela, tomar aquela vacina, ela que sofre da AME tipo 1, né? E eu tenho certeza que o senhor vai sensibilizar a sua esposa, a esposa dele, o seu Valdemar estava me falando que é uma pedagoga que mora em Lages, né? O seu Valdemar me contando que ele passa 2 dias em Lages trabalhando na atividade dele como advogado, e o resto da semana dele até o domingo, de quarta a domingo, ele passa aqui fora. Na verdade, ele é um cara apaixonado pela conversa que eu vi, a emoção que ele tem quando ele fala da terra, do gado, e ele me disse que na verdade, a relação dele com o sogro, que é uma coisa difícil, né? Era, na verdade, como pai e filho, né? Isso que ele me falou, ele se sentiu emocionado quando me falou, e eu também, né? Uma coisa bonita. Mas eu tô aqui, do lado aqui, ó, com uma pessoa que, na verdade, pode-se dizer que é da família, né? E esse cara aqui é o Betinho, ó. Ele tá quantos anos aqui, Betinho, com a família? São uns 30 anos. 30 anos, né? Saiu um pouco, foi ser caminhoneiro, né? Isso, não gostou da vida de caminhoneiro. E voltei pra fazenda. E voltou pra fazenda, né? O Betinho aqui, ele me contando como é que era a história aí do gado que vinha pelo Caminho das Tropas. Daqui a um pouco nós vamos fazer um vídeo lá no Caminho das Tropas. O pessoal trazia até onde o gado aqui para pesar, e depois como é que levava até onde pudesse chegar os caminhões aqui na época,
o levar por diante o gado, como é que era aqui, Betinho? Ah, naquela época era ruim, né, São Maré? Tudo era difícil, né? No corredor é muita pedra e não tinha como passar, mas muito difícil. Hoje, para nós sair com gado, nós sair com 90 gado, nós tinha que chegar com 100 lá para carregar, né? 905. Porque lá não ia carregar porque muita era muito pedra, difícil. muito difícil. O gado escapava, era muito gado. Hoje nós temos um gado bem tranquilo na fazenda e estamos levando. E o senhor pretende aqui, o senhor está com quantos anos, seu Betinho? Eu tô com 52 e... Ela tá jovem, né? Tá mais novo que eu e o seu Valdemar aqui. O seu Valdemar leva um ano de vantagem, né? Ele tem 59, 58, tá 52. Tá um guri velho ainda, né? Então, assim, ó, dizer que foi uma satisfação conhecer o senhor aqui, né? Um homem que tem muita história para contar e certamente a gente podia gravar um vídeo longo, né? E agora eu vou fazer umas imagens, então depois nós vamos publicar fotos também da fazenda aqui, né, muito belíssima. Aqui nós vamos fazer vídeos agora do caminho das tropas. Os fazendeiros se reuniram, pelo que eu soube, né, seu Valdemar, e fizeram, não existia arame na época, né? Não. E aí eles fizeram todo o caminho das tropas, as taipas de pedra. Eu imagino, seu Valdemar, o senhor já parou para pensar o trabalho que deu para fazer isso? Quantos quilômetros? A partir do Rio Pelotas, né? Ah, sim, do Rio Pelotas, ele vem atendendo de fora a fora, né? Chegando na BR-2, que é a antiga BR que reunia... Que na época não existia, né? Lages, Rio Grande do Sul, né? No caso do Rio Grande do Sul. Foi muito suor, com certeza, em relação a isso. Ah, Beto, e assim, ó, é uma história espetacular. Isso é um patrimônio, né? Fantástico. É um patrimônio que não se pode negar de jeito maneira essa situação. Eu falo sempre, seu Valdemar, assim, na verdade, nós brasileiros, né, eu vejo as pessoas do mundo inteiro indo fazer o caminho de Santiago e Compostela, né, pagando fortunas para fazer aquilo, e veja a história que nós temos aqui no Caminhos das Tropas. Na verdade, o Daniel aqui, que se dedica também ao turismo rural, né, cara especialista nisso, isso aqui era para ter gente toda semana do mundo inteiro, né, e eu falo que nós brasileiros, nós somos muito acanhados, nós não sabemos vender a história que nós temos, né? Infelizmente. Veja a história que nós temos aqui, ó. Vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês aqui a propriedade, é uma propriedade belíssima aqui, ó. Olha as taipas aqui, eu não sei quantos anos deve ter essa taipa. A Mangueira, poucas propriedades no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, nós temos alguma coisa, Pinheiro Machado, Bagé, Dom Pedrito, né? Veja as taipas de pedra, o tamanho da Mangueira aqui, ó. Onde eu trabalho com gado, né? É uma propriedade belíssima, na verdade, aqui. Olha os campos, são campos muito parecidos com nossos do Rio Grande, né? Para vocês terem uma ideia do que é a história que tem aqui, nessa região de Lages, aqui na Coxilha Rica, famosa Coxilha Rica aqui de Lages. Então, pessoal, é um pouco da história do nosso Brasil que eu levo para vocês, com a corrente do bem na campanha em prol da Lívia Teles. E dizer, Lívia Teles, que nós estamos sempre trabalhando para arrecadar doações no teu nome, e com certeza, como eu já te falei, para os teus pais até maio, com certeza, nós vamos ter esse dinheiro, esses 9 milhões, para tu ir se tratar e viver como uma criança normal, para tu ir receber aquela vacina lá nos Estados Unidos. Tá? Andanças do Cavaleiro, se nós fizermos o bem juntos, com certeza nós podemos até mudar o mundo. Um abraço fraterno e cinchado a todos.